Oi, gente, graça e paz. Espero que você esteja bem nesse dia. Não sei em que momento do dia você vai estar vendo esse devocional. E, na verdade, eu estou sendo tomado muito por uma inspiração de fato. Nós temos a nossa sala de oração toda sexta-feira aqui na igreja. E ontem nós oramos, adoramos ao Senhor em cima desse texto. Salmo 84 vai dizer que como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. E o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Há uma outra versão que vai, ao meio da revista atualizada, vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. É interessante notar da paixão de quem escreve essa canção. Ele vai citar como, pode ser citado, quem sabe, como um cântico dos peregrinos, o cântico de romagem, que nós vamos ver um pouco mais para frente. No partir do Salmo 120 vai ter uma série desses salmos. Mas aqui a Bíblia vai dizer que é dos filhos de Corá, dos coraitas, e que talvez possa ter uma linhagem, uma linhagem extensa, como nas famílias de Israel. Talvez pode remontar ainda aos tempos de Moisés. Não se sabe, não se tem ao certo, não se tem a certeza de quem eles descendem exatamente, mas Corá foi um homem envolvido numa rebelião contra Moisés. Mas se de fato eles são filhos de Corá, o fato é que desse homem envolvido nessa rebelião, o certo é que os seus descendentes não tomaram a mesma atitude dos pais, do pai rebelde. Se de fato são eles os descendentes de Corá, aquele que esteve envolvido em Números 16, numa grande rebelião, e teve como seu fim trágico a morte por meio do juízo de Deus, eles tiveram uma outra paixão. Os filhos e os seus descendentes de fato tiveram uma outra disposição no servir ao Senhor. Há um conjunto de salmos a despeito deles, dos coraitas, que são salmos muito intensos e apaixonados pelo Senhor. No Salmo 84 nós vamos ver eles dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, isso é, como é agradável o lugar da tua habitação. Os coraitas eram porteiros do tabernáculo, eram aqueles que ficavam, quando ainda era o tabernáculo, eles eram aqueles que ficavam como porteiros, responsáveis pelos porteiros, como guardas das portas do tabernáculo. E eles desenvolveram uma paixão pelo Senhor. Quem escreve o texto vai dizer que certamente ele já não estava, já não ficava, já não permanecia nesse lugar. Ele ia certamente 3 vezes o ano nas festas judaicas, eram 3 festas principais que cada judeu saía da sua terra e subia para Jerusalém para adorar ao Senhor, na festa da Páscoa, dos tabernáculos e do Pentecoste. Ele vai descrever o salmo como se fosse de fato um salmo de romagem, como alguém que não estava, não ficava diante do templo o tempo todo servindo, mas alguém que ia e visitava, mas que nutria um anseio, uma paixão, um desejo por estar na presença do Senhor. O templo, assim como o tabernáculo, era o sinal da presença de Deus, no meio do seu povo. Foi no tabernáculo, foi na tenda de Davi e depois foi para o templo onde Salomão constrói. Deus recebe aquela construção e de fato a sua presença habita naquele lugar. E agora, uma vez, 3 vezes ao ano, e ainda mais, mas 3 vezes ao ano, nas principais festas, os judeus saíam dos seus lugares, das suas regiões e subiam até Jerusalém, até para Sião, para adorar a Deus. É a carta de um homem apaixonado por esse lugar, apaixonado pela presença do Senhor que pairava nesse lugar, em que ele vai escrever, ele vai dizer: quão agradável é o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela, minha alma anseia e desfalece pelos teus átrios. Ele vai dizer que o coração e o corpo dele cantam, e a versão da revista atualizada vai dizer: exultam de alegria.
Fala de um coração apaixonado pelo lugar da presença do Senhor, sobre alguém que ama a habitação do Senhor. Salmo 26 vai dizer, né, como eu amo o lugar da tua habitação, o lugar que a tua glória habita. Amados, esses dias são dias de nós, como Igreja de Jesus, nutrirmos o mesmo anseio que os filhos de Corá vão ter a despeito de desfrutar do lugar da presença. Amados, o lugar da presença nos dias de hoje não é apenas vir à igreja. O templo é um local de comunhão, onde nós juntos, né, de maneira corporativa, em comunidade, podemos adorar ao Senhor. Mas a bem da verdade é só um lugar se não tiver a presença de Deus. O templo, o santuário em Jerusalém, só era porque havia a arca atrás do Santo dos Santos e a presença de Deus se manifestava naquele lugar, assim como era no tabernáculo. Por isso, amados, e hoje, depois do véu, né, do véu rompido, do véu rasgado, a presença de Deus agora não está num lugar apenas, ela habita, nós somos o templo do Senhor. Mas a grande questão é, será que nós temos e nutrimos uma paixão pela presença do Senhor na mesma medida em que o salmista vai escrever? Ele vai dizer que havia um privilégio que era agradável, que ele amava estar no lugar da habitação do Senhor, ou seja, ele amava desfrutar daquele lugar da presença. Ele não podia estar sempre ali, mas uma vez por ano ele subia para aquele lugar para desfrutar de um lugar de comunhão com o Senhor. Era ali onde ele se sentia plenamente satisfeito. Ali era um lugar de reverência, ali era um lugar que ele não podia certamente, quem sabe, expressar-se, porque a reverência do lugar, né, requeria respeito, deveria ter temor naquele lugar, mas ele fica, né? Ele pode não se exultar de maneira, né, com atos, mas dentro dele as suas carnes tremem, a sua alma desfalece, porque uma vez por ano ele podia ter a consciência de que ele estava no lugar onde a presença de Deus pairava e ele tinha um prazer de estar naquele lugar. Amados, que nós possamos nesses dias desenvolver uma paixão pelo Senhor, desenvolver essa paixão pela presença. Amados, nós precisamos não nos contentar com apenas uma fagulha da presença no culto de domingo, ou uma fagulha da presença num culto no meio da semana, mas, amados, nós precisamos ter um anseio ardente no nosso coração nesses dias de nutrirmos um amor pela presença dele, de nós nos voltarmos em oração, numa vida consagrada ao Senhor e ter esse lugar de acesso à presença do Senhor. Quantos dias passam, quantos dias nós envolvidos com tantas coisas, envolvidos com rede social, envolvidos com tantos afazeres, a gente se esquece de acessar a presença de Deus que está disponível para nós desde que Jesus falou tetelestai, está consumado, que o véu se rasgou. Nós temos esse lugar disponível. Hebreus vai dizer que há um novo e vivo caminho, que nós podemos entrar com confiança a esse lugar, para nós acharmos graça em tempo oportuno. Amados, que nós venhamos o que temos feito a despeito da presença de Deus. Será que não temos sido relapsos demais a despeito da sua presença? Ele vai dizer que até o pardal encontrou casa e a andorinha fez um ninho para si, para abrigar os seus filhotes no lugar do altar. E ele vai dizer, ó Senhor dos exércitos, meu rei, como são felizes os que habitam na tua casa e te louvam sem cessar. Ele vai ver uma adoração, né? Certamente ele percebe aquela cena e ele vai dizer, nossa, como é precioso habitar na tua presença todos os dias e poder louvar ao teu santo nome todos os dias. Amados, que nós possamos nutrir um anseio pela presença do Senhor nesses dias. Que nós venhamos a priorizar, ter tempo de acessar essa presença que está em nós. Nós que muitas vezes não temos tempo de nos afastar, de silenciar as vozes e ir para um lugar e acessar essa presença poderosa. Que nós, nesses dias, possamos priorizar estar na presença do Senhor e nutrir isso no nosso coração. Nós não vamos encontrar nenhum lugar de satisfação, nós não vamos encontrar em pessoas, nós não vamos lugar em prazeres do mundo. O lugar de plena satisfação, meu e seu,
se chama presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que na presença dele é plenitude de alegria. Como são felizes aqueles que permanentemente conseguem desfrutar da tua presença. Que você, que eu, que nesse tempo nós possamos buscar o Senhor, que nós possamos buscar a ter uma vida de intimidade com o Senhor, de desfrutar da presença dele, não apenas num período de culto, não apenas quando viemos à igreja, mas desfrutar dessa presença, dessa comunhão que está disponível para mim e para você todos os dias. Para o que você está fazendo, ache um tempo de estar nessa presença. Você não vai precisar falar nada, mas certamente o seu coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Isaías vai dizer que Deus habita no lugar da sua habitação na eternidade, mas Ele também habita com o contrito e humilde de coração. Que você possa priorizar estar na presença do Senhor. Tire tempo de estreitar o seu relacionamento com Ele. Eu tenho certeza que você vai ser transformado por meio de uma vida de contemplação, por meio de uma vida de estar na presença santa do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que essa palavra possa tomar conta e acertar o seu coração, assim como acertou o meu coração, como uma flecha que possa lesionar o seu coração, para que nós venhamos amar o lugar da presença do Senhor e estar com Ele todos os dias das nossas vidas. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.